Bom, pessoal, nessa última aula aqui de análise de ações, nós vamos conhecer uma outra plataforma, tá? Essa plataforma é o Banco Data. E essa plataforma ela é específica para você que quer ter uma noção melhor das empresas do mercado financeiro como bancos, tá? E o que eu falo que ela é específica? Porque ela fornece informações que você não consegue em outras plataformas, como o índice de Basileia e índice de imobilização, tá? Nós vamos entender o que são esses ativos. Então, o Itaú, né, que foi o que a gente analisou no InvestSite, não nos dá, nem a Fundamentos nem a InvestSite nos dá esses índices. E eu vou explicar por que é importante você entender sobre esses índices. Bom, o banco, ele empresta dinheiro, né? E por ser uma instituição financeira, o dinheiro do banco, ele pode emprestar N vezes o patrimônio dele. N vezes o que ele possui de capital, ele pode emprestar. E o índice de Basileia, ele visa determinar um limite, né, para isso. Então, no Brasil, o banco pode emprestar até 9 vezes o que ele tem em patrimônio. E o índice de Basileia, ele exige que o banco tenha no mínimo 11%, né, em capital o que ele empresta. Então, por exemplo, se o banco possui um índice de Basileia 20%, significa que para cada R$100 emprestados, o banco possui R$20. Ou seja, é uma relação que mostra o seguinte: quanto que ele tem de dinheiro e quanto que ele está emprestando, né? Por quê? Porque ele tem que ter uma solvência, porque caso ele empreste muito dinheiro, ele não tenha esse dinheiro, uma porcentagem desse dinheiro guardada, o que vai acontecer? Se tiver um calote, esse banco quebra. Foi o que aconteceu com o Lehman Brothers em 2008, na crise financeira nos Estados Unidos. O banco emprestou uma grande quantidade de dinheiro, tinha grande quantidade de operações com derivativos e operações de vários produtos financeiros referentes aos empréstimos bancários. E quando começou a ter um calote, o dinheiro que ele tinha era muito pouco. Por quê? Porque nos Estados Unidos, não chama isso de Basileia, mas a provisão bancária era muito alta, ou seja, você tinha, eu acredito que 13 vezes o capital, 14 vezes o capital que o banco podia emprestar. Foi diminuído após a crise, né? E outras medidas foram tomadas, mas ainda assim é um risco grande. No Brasil, nós não fomos afetados, mas eventualmente nós vemos que alguns bancos quebram, né? Como foi o Pan-Americano, como foi o Neon, que nós vamos até olhar ele aqui. E um dos motivos é justamente isso: o banco empresta, né, esse dinheiro e ele não tem uma quantidade de capital mínima para depois, em uma situação de emergência, honrar esse compromisso, tá? Então o índice de Basileia é isso, né? Quanto para cada R$1 emprestado, quanto que ele tem em patrimônio, né? Então aqui a gente teve o exemplo: R$100 emprestados, um banco que tem 20%, ele tem R$20 em patrimônio. E o índice de mobilização, ele indica quanto que o banco possui de ativos imobilizados, ou seja, ativos que não possuem uma liquidez imediata. Então, para a gente entender, olha só, se um banco possui índice de imobilização de 30%, significa que a cada R$100 seu patrimônio, 30 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado em imóveis, veículos, materiais. Então, é aquele dinheiro que você não consegue transformar, aquele ativo que não vira dinheiro no curto prazo. O Banco Central tolera até 50%. Então, no caso do Itaú, nenhuma surpresa. O índice de Basileia é sempre acima, a imobilização também abaixo do permitido. E para a gente não perder aqui a oportunidade, o Banco Data fornece todos os dados, né, até de uma maneira mais fácil da gente analisar. E além do mais, com explicações, né? Então eu indico, né, se você quiser olhar bancos, eu acho que a Banco Data é a melhor que tem, né? Ela é específica para isso. Então, até para você entender também mais sobre o setor. Então vamos lá. O BTG Pactual é um banco de investimento. E no banco de investimento você vai ter uma imobilização maior, porque o banco de investimento ele tem os ativos em imobilização maior. Por quê? Porque como ele investe, né, obviamente o capital dele está alocado em empresas, em outros tipos de ativo, que para você ter acesso você tem que liquidar, e muitas vezes essa operação não é fácil. A Basileia bem acima, né? Então é um banco extremamente solvente, tá? O Banco Neon, né?
que foi fechado pelo Banco Central, se eu não me engano, esse ano, maio de 2018, tá certo. Olha só, o índice de Basileia estava acima, né, de 11%, mas sempre no limite. E o mais importante, prejuízos constantes. Então, eu acho que um atalho de decisão, né, uma heurística que nós podemos utilizar sempre que for olhar uma instituição financeira é nunca invista em instituição financeira que tenha prejuízo, porque a instituição financeira ela já tem essa peculiaridade de emprestar mais dinheiro do que ela possui em patrimônio líquido. E se ela tem prejuízo, quer dizer que ela está colocando em risco não só os acionistas, mas também todas as pessoas que compram, né, investem em CDBs, em títulos em que esse banco venha a comercializar. Essas empresas estão, todos os acionistas e investidores, pessoas físicas, privadas, estão correndo risco, né, se essa empresa tem prejuízo. Então, procure por bancos sólidos, né, bancos sólidos e transparentes, né. O Pan-Americano teve um problema na época, porque as operações dele foram fraudadas, né. Então, sempre um banco sólido que já tem histórico é a melhor alternativa. Então, o índice de Basileia bem acima, o ideal seja o que? 13, 14, 15, né? Lógico que for um banco maior como o Bradesco e o Itaú, se ele tiver 13%, 14%, isso não é ruim, porque o banco é grande, então isso não vai afetar. A imobilização desse banco é baixa, mas aqui no caso não significou nada. Provavelmente ela é baixa porque, como é um banco pequeno, né, ele tem que ter uma operação mais agressiva. Então ele não imobilizava tantos ativos, né, focava mais no virtual, então não tem tantos ativos no mundo físico, e focava mais na questão de ganhar mercado, ganhar clientes, né? Então isso aqui é um palpite meu. Mas a ideia é mostrar essa Banco Data, é uma ferramenta excelente, tá? Não só para você ver, analisar essas instituições financeiras, mas para você aprender. Tem muita informação gratuita, né, nessas ferramentas, tá bom? Então ficamos por aqui com a aula de análise de ações. Um abraço e até mais.